Sejam bem-vindos ao programa Parlamento, hoje totalmente dedicado à análise do programa de assistência financeira à Madeira. Depois de uma negociação conturbada e da conferência de imprensa do Presidente do Governo, desfizeram-se todas as dúvidas quanto à dureza do plano. Das famílias às empresas, da saúde à educação, passando pelos transportes e a função pública, as medidas tocam todas as áreas. Necessário devido à dramática situação financeira da região, o plano de assistência, pelas consequências que acarreta, é mal amado pelos madeirenses. Vamos começar com o tema livre e começo pelo deputado do CDS, Dr. Rui Barreto. Qual é a sua escolha para o programa de hoje? Bom, a escolha que eu faço tem a ver com o abandono do Navieira Armas na rota Funchal-Portimão e também com a ligação a Canárias. É profundamente lamentável que se a Secretaria dos Transportes e o Governo Regional tivessem abandonado um dossiê que é bastante importante e que tem a ver com os transportes. Relembro que esta operação já havia desde 2008. Em 2010 transportou 22 mil passageiros, 9 mil viaturas e 4.500 veículos pesados. A operação fez baixar em 30% a 40% o valor das mercadorias, possibilitou que um conjunto de produtores na região autónoma da Madeira também vendessem para o exterior frutas e legumes, possibilitou que também uma relação que tinha sido cortada há algum tempo nas ligações de mobilidade entre as pessoas da região autónoma da Madeira e o continente português, e é lamentável que durante esta operação, durante este processo todo, a senhora Secretária dos Transportes não tenha vindo ao Parlamento a pedido do CDS explicar as devidas consequências e porquê deste abandono da operação. As contas do CDS coincidem com o PS? Há aqui uma dupla penalização aos madeirenses. A geração da autonomia foi, de certa forma, protegida pela insularidade reconhecida na Constituição, o nosso afastamento dos centros de decisão. E o plano de assistência vem acabar com uma data de almofadas que nós tínhamos. Sim, com certeza. Estamos preparados para este embate que vamos ter que viver nos próximos anos? Daniela Maria, numa coisa eu concordo com o Presidente do Governo, quando ele refere que o plano será extremamente duro. O plano será efetivamente muito duro e eu até digo que será quase um massacre fiscal para os madeirenses. Mas temos que perceber a raiz do problema. O que é que nos trouxe até esta situação? E o que nos trouxe até esta situação foi que o Governo Regional, principalmente nos últimos 10 anos, construiu uma série de obras sem retorno económico e social, ou seja, obras em que o Governo investiu com um crédito e que ele não produz receita para poder-se pagar no tempo. E esse acumulado endividamento agora nos trouxe esta situação. E por isso as pessoas na rua dizem assim: porquê que nós agora vamos ter que pagar, aumentar os impostos da forma que nos vai ser pedida? Porquê que isto acontece? Isto acontece porque houve efetivamente uma irresponsabilidade na governação. Porque se tivesse havido um desenvolvimento responsável, um desenvolvimento sustentável e houvesse uma boa gestão das finanças públicas, porque as finanças públicas é muito importante, porque um governo gera o dinheiro dos impostos de cada um e deve geri-lo com responsabilidade e com total sentido. E por isso é que chegamos a esta situação. E repare bem, este empréstimo que foi contraído, 1.500 milhões, que este ano só vai entrar nos cofres, salvo seja, 1.000 milhões, porque efetivamente vai haver um pagamento a credores, só vai começar a ser pago em janeiro de 2016 até 2033. Veja bem, a solidariedade intergeracional que este programa tem. Ou seja, só vai começar a ser pago, provavelmente, quando o atual Presidente do Governo deixar de ser Presidente do Governo. E, portanto, vai onerar completamente as futuras gerações. E isto é inadmissível, ter trazido a situação a este ponto e hipotecar gerações. Nós devíamos, o correto seria dar às gerações seguintes menos responsabilidades do que aquelas que tinham recebido. Gostaria de ter aqui a sua contribuição para este confronto de ideias em que o PSD e o PS
se envolveram em função daquilo que prevê o plano de assistência financeira para a Madeira em termos de impostos, o agravamento dos impostos e, sobretudo, o princípio de que neste plano reflete, sobretudo, as questões da Troika. Vamos lá ver se o Sr. Deputado Rui Barreto impostas ao país. Que peso teve aqui Passos Coelho e as negociações Madeira-Governo da República? Há uma coisa que os madeirenses sabem, todos, é que quem pediu ajuda à República foi o Governo Regional da Madeira. E, portanto, quem pede ajuda é quem está numa situação, digamos, difícil e, portanto, precisa de ser necessariamente... O elo mais fraco, mais fraco, como foi diversas vezes referido. Sim. Mas há uma questão que eu quero aqui salientar. O Sr. Deputado Pedro Coelho disse, não me parece bem, que houve aqui uma questão de opção entre aquilo que vai ser o agravamento do preço dos combustíveis, da gasolina e do gasóleo, por oposição à introdução de portagem. As coisas não podem ser colocadas neste prisma. Têm que ser colocadas de outro. Poderiam haver outras opções que não estas que o Governo Regional tomou. E devo lembrar que o aumento, aquilo que está previsto no aumento das medidas de consolidação orçamental são 4 milhões para o imposto sobre os produtos petrolíferos. Se o Governo Regional da Madeira, que subsidia um jornal, que é o Jornal da Madeira, prescindisse ou deixasse de subsidiar, porque essa não é a sua vocação, subsidiar o Jornal da Madeira, já os madeirenses não teriam um agravamento sobre os combustíveis. Mas há mais. O Governo Regional da Madeira anunciou que vai fechar três centros de saúde o serviço de urgências. Noturno. Na Ribeira Brava, em Santana e no Porto Muniz. E aqui a poupança do encerramento destas 3 urgências significam 1 milhão de euros. Bom, o CDS apresentou uma proposta para a redução, através da lei orgânica, do financiamento dos partidos. A poupança significa 1,5 milhão de euros ano, 6 milhões na legislatura. 2 medidas, 2 opções distintas que o CDS teria optado e que desonoraria a carga sobre os madeirenses. E, portanto, aquilo que o Dr. Pedro Coelho, nos traz cá é uma tentativa de ludibriar os madeirenses, o que não parece correto. Mas mais, aquilo que é o agravamento do IVA, o agravamento do IRS, que é um imposto sobre o rendimento das pessoas, quando as pessoas recebem a folha do seu salário, tem a ver com medidas que têm que ser impostas porque a região chegou a esta situação. E parece-me que há aqui uma coisa, quase uma competição para ver quem é que fez melhor dos piores. Bom, a República fez mal, mas nós também fizemos ligeiramente melhor. Não, a região fez, efetivamente, teve um comportamento pior do que isto. Acho que temos é que, no futuro, ter mais cuidado quando elegemos pessoas para governar o dinheiro dos contribuintes, para que saibam governar as finanças públicas com razoabilidade. Porque, efetivamente, o dinheiro, as finanças, o dinheiro que um governo tem é o dinheiro dos impostos das pessoas. E as pessoas têm que estar mais atentas à sua execução, àquilo que os governos fazem, porque aquilo que fazem de mal tem consequências. E estes aumentos de impostos têm a ver com o pagamento de uma dívida que a região vai contrair. E a região autónoma da Madeira, que todos os impostos ficam cá. Isso levaria-nos até a outra questão, que tem a ver com a questão da autonomia, que nós concordamos, e bem, mas acho que não foi bem negociado com a República as devidas contrapartidas com a regionalização de serviços. E hoje nós estamos numa situação dramática. O que me preocupa mais até, digo-lhe, Daniela Maria, do plano? Nem é a execução do plano. Porque o Governo vai fazer aqui uma travagem a fundo, vai reduzir muitíssimo a despesa. Aliás, a despesa, 93%, é redução do investimento para quase zero. E 16% na redução de salário. Isso significa desemprego. Quando não vejo aqui uma questão importante, que é na redução da aquisição de bens e serviços. Na aquisição de bens e serviços. E relembro que há bem pouco tempo, o Centro Hospitalar do Funchal adquiriu uma máquina de ressonância magnética ITAC, custou 3.600.000 euros, quando já tem uma. Quando há 2 laboratórios na região autónoma da Madeira que dispõem uma cada uma, e que tem uma capacidade instalada para se prestar os serviços de 1 milhão de habitantes. Acham que é prioritário comprar mais uma máquina que custa 3.600.000? Paga pelos contribuintes. Mas o que é que o preocupa neste plano? O que me preocupa neste momento é o seguinte, é que nós temos um problema financeiro grave
e por isso temos que fazer um ajustamento financeiro e orçamental. Mas temos um problema económico. É que o turismo está num estado lastimável. O Centro Nacional de Negócios, bom, temos que arranjar soluções rápidas. Há aqui, os setores produtivos também estão em baixo. Portanto, há aqui um conjunto de medidas que temos que rapidamente ponderar sobre elas. Vamos introduzir aqui a questão das privatizações que estão previstas também no plano da assistência financeira. Sociedades desportivas, Cimentos Madeira, Horários do Funchal, a empresa de eletricidade, parte da participação. Com este plano, prevê o plano garantir 25 milhões de euros. Neste grupo, Dr. Rui Barreto, o que é apetecível? Bom, nestas empresas, algumas que referiu, nomeadamente Cimentos Madeira, nesta fase em que a construção estava a ter no fundo... A região poderia efetivamente ter feito um bom negócio se tivesse vendido a empresa em 2000, 2004, a participação que detinha nessa empresa. Hoje em dia já tem uma participação minoritária, no caso particular da Cimentos Madeira, portanto parece-me que o momento não é o mais apropriado. E também para as outras, forçosamente. Também refiro-me à eletricidade da Madeira. O quadro, o momento não era este para vender participações. E mais uma razão que o Governo Regional introduziu essa questão no memorando de entendimento entre a região autónoma e a República, precisamente pelo grau de necessidade que precisa de arrecadar receita. Tivesse havido uma boa gestão, não seria necessário equacionar isto. Precisamente até em relação à eletricidade da Madeira, que me parece a empresa mais estratégica para a região. A única coisa aqui que poderá interessar? É a empresa que tem seguramente mais valor e aquela que eu prevejo ter na venda de uma participação, que presumo deve ser uma participação diminuta, aquela em que o encaixe será maior. Devo apenas, só para terminar, dizer que o CDS apresentou uma proposta de resolução, já no âmbito das privatizações, tinha a ver com a possibilidade do Governo Regional colocar na mesa das negociações a arrecadação de receita de empresas públicas, nacionais, que o Governo da República vai vender e que têm operação na Madeira. E essa proposta de resolução foi apresentada pelo CDS, foi votada na Comissão de Economia e Finanças e foi rejeitada. Porquê? Esta era, efetivamente, uma questão lógica. Foi, aliás, feita no governo do engenheiro António Guterres em 1998, e bem, por isso é que se diz, e o Governo Regional já o disse diversas vezes, que não houve efetivamente um perdão da dívida, houve sim uma redistribuição das receitas dessas participações na região autónoma da Madeira e dos Açores, e a região poderia obter entre 80 a 100 milhões, caso colocasse esta questão. Uma proposta de contributo do CDS, rejeitada pelo PSD, não se percebe porquê. Quem é o responsável pela machadada? A vice-desempata. Bom, o Centro Internacional de Negócios não condiciona o Sr. Deputado. Mas não vai contar a história. Não vou contar a história. Não vou contar a história, mas é preciso perceber que estas zonas de baixa tributação, que existem em muitos países da União Europeia e principalmente na zona euro, são processos dinâmicos. E o que aconteceu, e aquilo que foi referido pelo deputado Pedro Coelho, é que em maio de 2010, quando o processo estava numa fase terminal na Comissão Europeia, o secretário de Estado, na altura do Partido Socialista, do engenheiro Sócrates, colocou-o na gaveta. E isso causou, obviamente, determinados transtornos. Chegamos agora a uma situação, no final do ano, que teve a ver com o fim das isenções na tributação sobre o IRS, que parece-me que houve uma interpretação exagerada do Governo da República sobre esta matéria. E o que interessa agora é encontrar soluções para o futuro. E o primeiro ponto de arranque, ponto de partida, foi a notificação que o Governo da República fez à Comissão Europeia no sentido de renegociar os plafons e reintroduzir, digamos, este benefício fiscal. Devo relembrar é sobre esta matéria que o CDS tem uma proposta de decreto legislativo regional que está em audição parlamentar na Comissão de Economia e Finanças, que foram ouvidas 3 entidades, o Sr. Diretor Regional dos Assuntos Fiscais, o Presidente da STM e o Presidente da Associação Profissional do Centro Internacional de Negócios. E, portanto, após a audição, pensamos que esta proposta pode ir a Parlamento com sucesso e aí, digamos, fazer alguma estancagem. Eu quero ir à saúde. Para o sector da saúde, este plano de assistência financeira fala na racionalização da despesa do Serviço Regional, na renegociação da convenção com a Ordem, na revisão do regime de comparticipações dos beneficiários do Serviço Regional de Saúde. Estamos em presença do fim do Serviço Regional de Saúde, tal como o conhecemos. Esta racionalização
de gastos pode pôr em risco a qualidade e até a segurança dos atos médicos? Dr. Rui Barreto, começa por si. Sobre a segurança dos atos médicos, eu não sei se... É complicado. Não sou profissional na área da saúde, mas em relação portanto, não a esta... pronunciar muito em concreto sobre isto. Eu só enumerei algumas das medidas que prevê o plano para a área da saúde. O que me parece aqui um pouco estranho tem a ver com o seguinte. Num último relatório do Tribunal de Contas, 2010, foi lá referido que a Madeira gasta por pessoa 1.311 euros. Nos Açores, 958 e no continente, 980. Ou seja, o gasto por pessoa. A Madeira, em relação aos Açores, gasta mais 36%. Ora, isso não se está a refletir, esse gasto que está a vir na saúde, na melhoria na prestação dos serviços de saúde às populações. Começa logo pelo encerramento das urgências, que me parece uma medida, essa sim, última, e não deveria ter feito agora. E mais. Existem mais de 11 mil pessoas em lista de espera para fazer cirurgias. Isto parece-me grave. O ano passado houve menos de 200 cirurgias por mês em relação ao ano anterior. E isto é incompreensível. Isso com a justificação, com a justificação que não havia anestesista. Que é preciso repensar, em sua opinião, uma data de coisas no Serviço Regional. Eu acho que é preciso repensar alguma coisa. Não está em causa o fim do Serviço Regional de Saúde? Eu acho que não pode estar em causa o final do Serviço Regional de Saúde, até porque das funções principais do Estado ou de um governo é garantir o melhor possível a gratuitidade e a universalidade do serviço de prestação de serviço. Mas não vai ser gratuito. Às pessoas, a saúde e a educação. Não haja e, portanto, a tal taxa moderadora, agora, aquilo que eu cá vejo, um outro nome aqui no plano. Para em concreto, aquilo que eu cá vejo é uma redução nas comparticipações. Obviamente que as pessoas que compravam medicamentos vão ter que pagar mais. O fim da convenção significa que os médicos deixam de estar... os atos médicos deixam de estar tabulados e vai-se avançar para uma liberalização, ou seja, nem todos os médicos vão estar convencionados com o Serviço Regional de Saúde e pressupõe-se que, em algumas especialidades, o preço possa subir muitíssimo e noutras, onde há maior oferta, o preço até diminua, mas isso é, obviamente, demasiado grande. Eu agradeço a vossa presença no programa Parlamento. De hoje a 8 dias estarei de volta com os deputados da Madeira na Assembleia da República. Até lá, fique bem.